Olá, queridos, que bênção estar mais uma vez com você, aí no seu lar, onde você está, nesse nosso culto de celebração online. Que bênção! O tema da nossa mensagem hoje é verdadeiro arrependimento. Queridos, nós queremos falar sobre arrependimento porque nós cremos que nós estamos no tempo em que nós precisamos de arrependimento. Todos nós, a igreja, o povo de Deus, precisa orar a Deus, buscar a Deus com esse coração aquebrantado, compungido e contrito diante do Senhor. Então, olha o que diz aqui no livro de Atos 3, 19 e 20, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Eu quero fazer uma oração, concorde em fé comigo. Pai, nós choramos, queremos colocar diante do Senhor todo esse tempo de ministrar essa palavra. Pedimos revelação da palavra, Senhor, que o Senhor esteja no controle total de tudo. Ministra os nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, empodera a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vendo algo diferente acontecer no mundo, essa pandemia do coronavírus. E a gente está vendo, queridos, muitos mortos. Existem milhares de pessoas mortas. Tem países que têm mais de 70 mil mortos, outros em torno de 30 mil mortos. E assim por diante em outros lugares. Então, eu creio que Deus ele tem uma mensagem com isso para passar para nós, os seres humanos, a humanidade. Amém? Então, queridos, eu creio que é tempo de nós, o povo de Deus, a igreja, nos apresentarmos diante do Senhor, né, com oração, com clamor, com súplica, nos humilharmos diante de Deus e até pedir perdão com o coração arrependido e clamar a misericórdia de Deus e o perdão de Deus pelo ser humano, pelo nosso país, pelas pessoas. Esse texto aqui do livro de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E nós estamos precisando disso, querido. Tempo de refrigério é aquele tempo onde Deus vai aplacar o calor do momento, né? Vai trazer realmente paz no nosso coração, paz na nossa alma, a respeito de tudo que está acontecendo, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado, o Senhor Jesus, para trazer o livramento dessa situação, querido, trazer cura, trazer a transformação que nós precisamos em nome de Jesus, amém? Arrependimento é um assunto central na Bíblia, que tem sido negligenciado por muitos, infelizmente. Isso aqui é uma verdade. E o que é arrependimento? A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. É um profundo pesar pelo pecado cometido, compulsão, contrição. É uma obra que o Espírito Santo realiza em nós, opera em nós, nos convencendo do pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, trazendo em nós repulsa pelo pecado. E quando nós temos a consciência da misericórdia de Deus, que Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus clemente, um Deus perdoador, nós decidimos, querido, abandonar completamente o pecado e obedecer a Deus de todo o coração. Isso aqui, querido, é arrependimento. Quando nós damos oportunidade, espaço para o Espírito Santo operar em nós, o Espírito Santo fica nos convencendo dos nossos erros. Isso traz, querido, um profundo pesar no nosso coração, né? Um coração contrito diante de Deus. E a gente sabe que Deus é misericordioso, é um Deus de amor, e nós podemos nos achegar a Ele com sinceridade de coração, verdadeiramente arrependidos, pedindo misericórdia, pedindo perdão, confessando os nossos pecados e decidindo ali abandonar o pecado, amém? Decidindo abandonar completamente o pecado e a partir desse momento fazer a coisa certa, né? Em nome de Jesus. Então, o arrependimento não é apenas um sentimento de culpa ou uma emoção de remorso por ter cometido o pecado. O verdadeiro arrependimento, querido, ele é acompanhado
de uma disposição interior para mudar. Esse aqui é um sinal do verdadeiro arrependimento. É uma disposição interior para mudar, que faz com que a pessoa abandone completamente o pecado. Se a pessoa continuar fazendo aquilo que ela vinha fazendo de errado, isso aqui é um sinal de que não teve verdadeiro arrependimento. Querido, se não tem arrependimento, não tem mudança. Se não tem mudança, não tem cura, não é verdade? Então, querido, nós vamos ver aqui os passos que nós, cristãos, devemos tomar dentro do processo do arrependimento do pecado, para receber o perdão de Deus, receber a libertação do pecado e a cura. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o erro, né? O que é reconhecer o erro? Às vezes, a gente faz uma coisa errada, comete um pecado, e a consciência da gente, né, fica nos convencendo, mas às vezes a gente fica querendo arrumar um argumento, uma maneira para dizer que não foi aquilo, que não foi desse jeito, tipo assim, que não tem nada a ver. Mas, irmãos, diante de Deus, diante da palavra, diante do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, nós precisamos reconhecer o pecado quando ele foi consumado, né? Nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar isso, você reconhecer que errou. Depois, precisa dar espaço para o Espírito Santo gerar um verdadeiro arrependimento em nós, amém? A gente arrepender verdadeiramente do pecado cometido, confessar o pecado diante de Deus, pedir perdão, mudar de direção, abandonar completamente aquele pecado, não cometer mais, amém? E fazer os consertos necessários, né? Por exemplo, se você errou com alguém, você precisa ir lá depois, reconhecer que errou, pedir perdão. Se precisar fazer restituição, tem que fazer, amém? Mas os consertos têm que ser feitos em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 51, ele retrata a manifestação de Davi, uma atitude de verdadeiro arrependimento que ele teve por um pecado cometido. Salmo 51, 1 em diante, diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A gente vê aqui, querido, uma manifestação de um verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, Davi está clamando a misericórdia e a compaixão de Deus, para que o Senhor possa apagar suas transgressões. Ele estava reconhecendo que tinha errado, que tinha pecado, e pedindo: Senhor, me lava, me purifica desse pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. Ele realmente reconheceu de todo o coração que tinha errado, né? Dizendo: pequei contra ti somente. Querido, isso aqui, essa atitude aqui, querido, demonstra um verdadeiro arrependimento diante de Deus, amém? E a gente sabe, querido, que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado. Deus não retirou essa palavra de manter Davi um homem segundo o seu coração, porque até no erro ele acertou, vamos colocar dessa forma aqui. Até quando ele errou em um erro grave, né, ele teve a nobreza atitude diante de Deus de reconhecer o seu pecado, de arrepender, de pedir perdão, de clamar a misericórdia de Deus. E ele, querido, passou por todas as consequências do pecado dele, né? Passou com coragem, encarando, sabendo que aquilo ali é consequência do pecado, que ele podia aprender muito e aprendeu muito com todas aquelas consequências, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer para, se realmente nós quisermos sermos perdoados, ser totalmente curado e vencer o pecado, o que nós devemos fazer? Os passos. Em primeiro lugar, querido, nós precisamos confessar o pecado a Deus para sermos perdoados. Em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é você chegar diante de Deus: Senhor, pequei, realmente errei, pequei. E o pecado, querido, ele tem que ser dado um nome para ele, né? Porque às vezes a pessoa ela comete muito pecado, tipo assim, peca varejo e quer confessar atacado. Isso aqui não funciona, tipo dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é isso, não.
a pessoa que ela comete um pecado, ela tem que dizer, dar um nome para o pecado diante de Deus. Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Se for outro, ele tem que estar dando o nome e pedir perdão para cada erro cometido, confessando diante de Deus, reconhecendo diante de Deus e pedindo perdão diante de Deus. O Salmo 32, versículo de 3 a 5, é um salmo muito lindo, também um salmo de Davi, que fala sobre a consequência do pecado, né? Fala sobre arrependimento, sobre cura, sobre esse assunto que a gente pode aprender. Olha, Salmo 32, de 3 a 5, diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que significa isso aqui, querido? Havia pecado não confessado no coração. Talvez, né, assim, o medo de confessar uma vergonha, porque o inimigo faz isso. O inimigo, ele leva a pessoa a pecar e depois traz vergonha no coração da pessoa de poder confessar, de perder reputação, de se expor, né? Enquanto a pessoa ela cala o pecado, o Davi estava falando aqui, envelheceram os meus ossos, quer dizer, ele adoeceu, ficou mal. O que ele estava sentindo aqui, vamos dizer que era um problema nos ossos, uma dor nos ossos, mas enfermidade até no osso. E ele diz que o meu vigor se tornou em sequidão de estio, além da enfermidade que ele estava sentindo, ele começou a perder as forças, ficar sem vigor, e ele sentiu que aquilo ali era um peso do pecado que estava sobre a vida dele. Querido, o pecado não confessado, ele dá brecha, dá legalidade para o inimigo agir na vida da pessoa e trazer um mal sobre a vida dela, né? Trazer uma enfermidade, trazer um dano, trazer um prejuízo, e detona com a autoestima da pessoa. A pessoa começa a ficar com baixa autoestima e rouba o potencial dela, entendeu, querido? Enquanto há pecado não confessado, é tipo, existe uma área na vida da pessoa que está em trevas, né? Tem uma área que tem escuridão ali, uma legalidade. Enquanto ele calou o pecado, ele estava se sentindo assim, dessa forma. Continuando aqui o texto: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido, isso aqui é muito legal, quando a gente reconhece diante de Deus e a gente chega a Deus com coração sincero, coração contrito, arrependido verdadeiramente, e confessa os nossos pecados a Deus, e abre o coração e fala a verdade, sem querer argumentar. Quando a gente vai querer, reconhecer um erro, não é bom ficar justificando, argumentando. É bom, né, ser sincero, ser honesto, ser transparente. Não é verdade, querido? E reconhecer o erro e pedir perdão. E ele, naquele momento, ele já estava sentindo que ele já estava sendo liberado daquele fardo pesado do pecado, porque o pecado, querido, ele traz um peso. O fardo do pecado é pesado, né? E ele estava dizendo: confessarei o meu pecado, as minhas transgressões não vou ocultar mais. E disse, né, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Graças a Deus, é muito lindo, amados. A palavra de Deus funciona. Se na Bíblia está escrito em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa totalmente. Quando Deus nos perdoa, querido, Ele joga no mar do esquecimento, Ele não fica lembrando daquilo ali para tentar passar na cara da gente, né? Como muitas vezes acontece com algumas pessoas. Às vezes fica passando o erro na cara uma hora ou outra. Não, Deus não faz isso. Deus perdoa verdadeiramente e joga no mar do esquecimento. É muito lindo quando a gente tem essa atitude de um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Então, se nós quisermos realmente entrar nesse processo, precisamos reconhecer diante de Deus, confessar o nosso pecado a Deus, que Ele vai perdoar. A outra coisa, confessar para outra pessoa, para que possamos ser curados. Essa outra pessoa, uma pessoa que está em posição de autoridade sobre nós, de liderança sobre nós, né? E aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, né? Uma coisa é você ser perdoado, é você confessar o pecado a Deus e ser perdoado. A outra coisa é você ser curado daquele mal e ser totalmente liberto. Você não já viu pessoa
ter uma área na vida dela, um vício, vamos dizer, ela confessou a Deus sinceramente, confessou de todo o coração e pediu perdão para Deus, é perdoada. Mas aí passa um tempo, 2, 3 meses, já cai de novo naquela área. Mas o que foi? Ela não tinha confessado, tinha verdadeiramente. Mas o que aconteceu? Aconteceu é que ela não foi curada, né? Ainda havia esse mal ainda lá na vida dela. Então, como é que faz para ser curado? Nós precisamos confessar para outras pessoas. Esse texto de Tiago, ele está num contexto que fala de diáconos, daquele que exerce liderança sobre a gente. E nós devemos confessar os nossos pecados para aqueles que têm liderança sobre nós, tipo discipulador se for do sexo feminino, né? E os nossos líderes, queridos, né? Para que nós possamos ser curados. Nós precisamos colocar áreas da nossa vida que precisam de cura, de libertação na luz, amados. Não devemos aceitar áreas da nossa vida em trevas, não é verdade? Então, olha só, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 1, perdão, querido, versículo de 5 a 7, é o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado no Calvário e na cruz é para nos lavar e nos purificar de todo o pecado, querido. E Deus, Ele quer perdoar os nossos pecados, mas quer nos libertar, quer nos curar totalmente. E a estratégia de Deus, a solução de Deus, o remédio de Deus para sermos curados é confessarmos uns aos outros, confessarmos para aquela pessoa que tem autoridade sobre nós. Às vezes a pessoa, ela tem um pecado, quer confessar por outro, ela sabe desse princípio, mas ela não quer confessar para um líder, quer confessar talvez para um amigo, para alguém de outro lugar, porque ela sabe que se ela for expor diante da liderança, é arriscado perder algo, né, que ela tem, tipo um ministério ou alguma coisa assim, que ela valoriza muito e ela não quer perder. Ela sabe que se ela for confessar, se ela for expor a vida dela, é arriscado perder. Na verdade, ela já sabe que não tem mais condição de estar ali e ela quer ir confessar para outra pessoa. Não, querido. A Bíblia está dizendo que nós devemos confessar para aquele que tem liderança sobre nós, para que nós possamos receber a oração e nós possamos ser realmente curados, ser realmente libertos. Queridos, tem uma coisa que impede muitas pessoas de confessar os pecados para quem, devidamente, né, para quem tem autoridade sobre a vida dela, é a reputação. Às vezes a pessoa, ela fica querendo proteger uma reputação que nem existe mais, diante de Deus nem existe. E a pessoa fica alimentando ali, mantendo o pecado não confessado, mantendo uma área da vida em trevas, né? Enquanto aquilo está matando ela na unha, né? Ela está adoecendo, ficando enferma, ficando com baixa autoestima e às vezes até com depressão, pegando enfermidade incurável. Por quê? Porque precisa criar coragem, criar hombridade, nobreza, de abrir o coração e falar a verdade. Você sabe o que nós temos percebido, muitas vezes até dentro da igreja? Tem algumas pessoas, querido, que às vezes estão querendo manter áreas da vida dela sem estar aberta, né? Sem confessar por muito tempo. E aquilo ali tem maltratado muito, muito ela. Eu quero te dizer, querido, tenha coragem de vencer isso. Tenha coragem, não se apegue com isso, com a reputação que nem existe mais. Abra seu coração, fale com seus líderes. Isso aqui é muito de Deus, isso aqui é bíblico. Deus quer nos curar, quer curar a igreja nesse mundo de hoje. Nós estamos vendo Deus curar muitas pessoas na igreja hoje, nesses dias, querido. Mas pessoas que têm coragem de se expor, de abrir seu coração, de falar a verdade, de não querer áreas na vida dela em trevas, que não esteja na luz. Nós precisamos andar na luz, colocar áreas da vida da gente na luz, para que possamos receber o perdão dos nossos pecados e a cura e a libertação total em nome de Jesus. Mesmo que você perca algo que é de valor, que você conquistou, mas se você ficar curado, se você ficar liberto, perdoado diante de Deus, em paz com Deus, em paz com as pessoas, fazendo os concertos devidos, imagine onde Deus pode te levar, querido. Deus vai te levar às novas alturas, eu tenho certeza disso.
Mas crie coragem de abrir seu coração, amados, expor sua vida e falar a verdade, né, no padrão bíblico, devidamente. Não vá confessar áreas da sua vida para pessoas que não têm maturidade, senão talvez vão colocar no ventilador e vai dispor. Não é isso que nós estamos falando, amém? A Bíblia fala em pessoas que Deus colocou sobre você, que são de confiança, de extrema confiança, amém? Mas isso aqui, querido, é necessário, né? É muito bíblico a gente colocar áreas importantes da nossa vida na luz. Irmão, é tão bom a gente sentir paz diante de Deus. Você está em paz com Deus, está em paz com seus líderes, está em paz com a sua família, está em paz com as pessoas. Não tem ninguém, né, no seu coração, mesmo que tenha magoado ou ferido você, que você não está gostando daquela pessoa, está desejando mal para aquela pessoa. Não, querido. Nós devemos aprender a perdoar, aprender a ficar livres disso aí, em nome de Jesus. E se porventura alguma coisa aconteceu, que a gente possa estar com dificuldade, a gente pode conversar com nossos líderes, falar, abrir nosso coração, falar como nós estamos sentindo, receber aquela oração da fé poderosa, e Deus com certeza vem trazendo cura, em nome de Jesus. Isso aqui é muito, muito, muito poderoso. Muito poderoso, amém? Botar as coisas na luz significa ser totalmente transparente. O homem de vidro, a mulher de vidro. E isso, querido, traz vitória sobre o pecado, amém? Isso quebra toda a legalidade. Isso traz o perdão e traz a cura. É como Deus quer que nós sejamos, os seus filhos, os seus servos. Andarmos livres, libertos, curados, né? Na luz, como andou Jesus, transparente. Como foi Jesus, aleluia. Vamos ver aqui exemplo de cristãos que manifestaram verdadeiro arrependimento e confissão de pecados. Esse texto é muito lindo, querido. Olha só, em Atos 19, versículo 18 a 20, diz o seguinte: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Isso aqui era uma fortuna na época. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E aí, a palavra estava fluindo poderosamente ali, né? E lá começou a pregar poderosamente a palavra de Deus, confirmando a palavra, né? Com maravilhas e fazendo a obra. E tinha uns filhos de uma certa pessoa lá que era sacerdote, eu acho que era Cefas, o nome dele, se eu não me engano. Quando eles viram Paulo, que os lenços de Paulo nesse contexto, né, eles levados pelas pessoas que estavam precisando serem libertos, até com o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo, aquilo que pertencia a ele, os demônios fugiam. E os filhos daquele sacerdote lá viram uma pessoa endemoniada e foram querer expulsar o demônio em nome do Deus que Paulo serve. Aí aquela pessoa, o espírito maligno que estava naquela pessoa, disse: olha, Deus eu conheço e Paulo já ouvi falar, mas vocês não. E aquela pessoa possessa, né, com aquele espírito maligno, partiu para cima daquelas pessoas e subjugou elas, maltratando elas. E a Bíblia diz que esses filhos, né, desse sacerdote fugiram nus e sofreram muito, né, muito machucados. E aquilo causou um temor naquelas pessoas que ouviram essa notícia e estavam acompanhando a poderosa pregação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Isso gerou um temor e foi esse ambiente que trouxe esse verdadeiro arrependimento aqui. Muitos que creram vieram confessando os seus pecados publicamente. Eles estavam entendendo esse princípio aqui de confessar para Deus, receber perdão, confessar para as pessoas para receber cura. E eles, querido, também pegaram os objetos que eles tinham, coisas que remetiam para uma vida de pecado do passado. Existem objetos, coisas que remetem para um pecado que a pessoa cometia no passado, antes de se arrepender e se converter verdadeiramente dos seus maus caminhos aos caminhos do Senhor. E eles pegaram aqueles objetos, aqueles livros de feitiçaria, e eles queimaram publicamente, embora que fossem objetos, livros caros naquela época. Querido, isso aqui é um princípio, uma lição poderosa para nós. Nós não devemos ter conosco objetos que remetem para uma vida de pecado do passado, tipo cartas de um relacionamento pecaminoso do passado, fotos ou algum objeto, né? Ou então objeto que era usado
como objeto de idolatria, tudo isso tem que ser eliminado. O que eles fizeram aqui? Eles eliminaram, queimaram totalmente. Isso aqui vai removendo toda a legalidade, toda a brecha, querido. Nós precisamos fazer isso, meu amado. Amém? Se o Espírito Santo está falando contigo e ministrando algo no teu coração a respeito disso, de alguma coisa que porventura você tenha, né, que remete a uma vida de passado do pecado, é bom eliminar, porque assim vai estar cancelando as brechas. Amém, queridos? Então, eles estavam tão arrependidos aqui, que confessaram publicamente seus pecados e não tinham constrangimento nenhum, eles foi além e eliminaram todos os objetos, né, que remetiam para uma vida de pecado do passado, para serem totalmente curados, totalmente libertos. Meu Deus, que testemunho lindo que foi registrado pelo Espírito Santo para a nossa edificação aqui, amém? Querido, o perdão de Deus e a cura vem através de uma confissão sincera, que traz paz no nosso interior, amém? Então a paz é um sinal de que está tudo bem. Se você serve a Deus, se você tem a paz de Jesus no seu coração, você tem segurança, o Espírito Santo está testificando no seu coração, no seu interior, que você está levando uma vida perdoada, uma vida que está bem, que está na luz diante de Deus, amém? Irmão, porque quando a gente erra, o Espírito Santo, ele traz em nós, né, um constrangimento, uma falta de paz, com um propósito que é para a gente reconhecer que errou, que tem alguma coisa errada, para a gente arrepender e consertar diante de Deus, consertar com as pessoas, para que nós possamos receber o perdão e sermos totalmente curados, totalmente libertos e vivermos em paz, porque é isso que Deus quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, esse texto de Salmo 32, versículo 1 e 2 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Por quê? Porque a pessoa já confessou a Deus, já reconheceu, teve verdadeiro arrependimento, né? Já confessou o pecado para os suas autoridades espirituais, seus líderes, e ali já recebeu cura, recebeu paz, ele tem paz no seu coração, e ele sabe que ele está sentindo como aquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, querido. Por quê? Porque venceu o pecado, porque o pecado não destruiu a vida dele, não tirou ele da presença de Deus, querido. É um perigo isso, a pessoa permanecer no pecado, e o inimigo ceifar a vida dessa pessoa no pecado, e ela, querido, ser separado eternamente de Deus, isso é muito perigoso. E Deus, irmãos, está nos dando oportunidade e tempo para nós arrependermos do nosso pecado e do nosso pecado. Para concluir aqui a nossa mensagem, Salmo 51, 17 diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos assim um espírito, um coração quebrantado diante dele. Deus não quer nós servirmos a Ele, seus filhos, com dureza de coração, com orgulho. Você sabe aquela pessoa difícil de lidar, né? Às vezes a pessoa é rude, tem uma opinião muito forte. Às vezes os líderes querem ajudar ela e ela não quer aceitar o conselho. Irmão, nós não devemos ser assim. Não seja assim, querido. Em nome de Jesus. Receba do Espírito Santo um coração quebrantado, um coração ensinável, né? Um coração compungido e contrito a Deus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus te ama, Deus tem cuidado de você. Deus é que te protege. E você sendo assim humilde de coração, um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor, isso não é demérito algum, querido. Daí que Deus vai estar mesmo com você para te guardar e te proteger, amados. Isso tem muito valor diante de Deus. Escolha ser assim. Peça esse coração para Deus, querido, para você andar em vitória na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Amém? Coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus, um coração ensinável. Queridos, é tempo de arrependimento. É tempo de nós, igreja, não aceitarmos nenhuma área de trevas nas nossas vidas. É tempo de andarmos na luz. O arrependimento, eu já vi alguém colocar isso aqui, fazer essa ilustração, é como que uma cebola. Você sabe que a cebola ela tem aquelas camadas, né? Então, querido, assim nós podemos aprofundar sempre
com o coração arrependido diante de Deus. Amém? A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não deixe coisinhas, né, que pode parecer simples, pecadinhos, tipo enganar o seu coração, tomar o seu coração, aquilo ali crescer e se tornar uma coisa grande. Não permita, né, as coisas pequenas. Vá pedindo perdão diante de Deus, vai confessando diante dos seus líderes, vá recebendo a graça e o perdão de Deus, querido. Isso aqui é muito, muito poderoso. Você sabe, a igreja, os líderes hoje, inspirados pelo Espírito Santo, estão fazendo aquela oração, igual aquela oração de Daniel, pedindo perdão pelos pecados do povo de Deus, os pecados de Israel. Ele mesmo não tinha aquele pecado nele propriamente dito, né? Mas ele dizia a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados, temos transgredido diante de Ti. E foi confessando os pecados de Israel, colocando, né, ele mesmo ali, orando e clamando a Deus pelo pecado do seu povo. Querido, assim nós podemos fazer diante de Deus, orando, clamando a Deus pela misericórdia de Deus, por nós, pelas nossas famílias. Você pode fazer isso pela sua família. Você pode fazer isso por essa cidade linda, maravilhosa que Deus nos colocou aqui, querido. Queremos te pedir que você se una conosco nisso aqui, se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito diante de Deus e clamar pela misericórdia, a graça de Deus e o sangue de Jesus sobre nós, sobre a igreja, sobre essa cidade, sobre a nossa nação brasileira, em nome de Jesus, amém? Como eu falei no início, querido, há uma mensagem de Deus com tudo isso que está acontecendo. São milhares de mortos. Eu não lembro de ter visto isso ainda, né? No tempo que eu tenho de vida. Isso realmente é uma coisa nova para muitos de nós, sabe, querido? E eu creio que Deus, Ele quer gerar algo em nosso coração, amém? Deus, Ele quer nos preparar para estarmos diante dEle, aprovado por Ele, querido. Para, tipo assim, termos a estrutura para Ele poder nos usar de uma maneira poderosa, com avivamento poderoso, uma obra poderosa que Ele quer fazer nesses dias no meio da igreja, através da igreja, em nome de Jesus, amém, querido? Eu quero te convidar, coloque a sua vida na luz diante de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por nós, orar por mim, por você, e pedir esse coração quebrantado diante de Deus. Ore comigo, Pai, nós te oramos. Espírito Santo, nos dá um coração arrependido, nos dá um verdadeiro arrependimento, Pai. Não deixa os nossos corações serem enganados com orgulho, Senhor, com o altar da reputação, Pai, ou com coisas que não nos levam a lugar nenhum, ó Pai. Ó meu Deus, ajude-nos a reconhecer os erros cometidos, Pai, a nos apresentarmos diante do Senhor com o coração quebrantado e arrependido, confessando os nossos pecados, te pedindo perdão, Senhor, e recebendo o perdão do Senhor, e que possamos ter coragem também, Pai, de colocar a nossa vida na luz, meu Deus, confessando os nossos pecados para uns para os outros, para as pessoas que estão em autoridade espiritual sobre nós, meu Deus, nossos discipuladores, nossos líderes, para que possamos receber cura e receber libertação total. Eu te clamo isso, ajude todo aquele que precisa, ajude a tua igreja a estar andando na luz agora, Senhor, em nome de Jesus. Opera fortemente naquele coração que mais precisa. Eu te clamo, meu Deus, dando coragem, dando força, dando fé na tua palavra, na tua promessa, para fazer a coisa certa, Senhor, para poder colocar a vida na luz e receber a libertação, receber a cura, receber o perdão, receber a paz de espírito, receber a paz que vem do Senhor Jesus no seu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te oro, te peço isso, meu Deus. Em nome de Jesus, traz, Pai, arrependimento no povo dessa cidade, no povo da nossa nação. Ó Deus de misericórdia, que nós, a tua igreja, possamos nos apresentar diante do Senhor, clamando o perdão do Senhor pelas nossas cidades, pela nossa nação. Eu te suplico isso, meu Deus, que o Senhor possa vir com misericórdia sobre nós, jorra o teu sangue sobre nós, ó Pai, sobre a tua igreja, sobre essa cidade, sobre a nação brasileira, meu Deus. Eu te peço isso, e faz a tua obra, cumpre os teus propósitos para conosco, que o Senhor traz dias de refrigério em nosso coração, em nossas vidas, meu Deus, e que o Senhor envie o Cristo Jesus
para nos trazer salvação, para nos trazer a vitória sobre o pecado, sobre todo o mal, sobre toda a consequência do pecado. Eu te clamo, te oro, te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz isso por amor de Jesus Cristo Nazareno, por amor de Abraão, de Isaac, de Jacó, teus servos que te agradaram, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Querido, receba a paz no seu coração. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha encher a tua alma, a tua vida. Venha guardar a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus agora. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, eu quero orar com você que precisa tomar uma decisão e fazer uma oração de entregar a sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ore comigo agora, em nome de Jesus. Repita após mim essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu agora tomo uma decisão de qualidade. Eu decido, eu escolho entregar minha vida a Ti, Pai, de todo o meu coração. Eu te entrego a minha vida a Ti. Eu abro o meu coração e te convido, entra no meu coração e na minha vida para fazer morada para sempre. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Eu recebo, Senhor, a salvação agora pela fé. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, parabéns por essa decisão poderosa. Essa é a melhor e mais importante decisão que uma pessoa pode tomar na vida. É a primeira e mais importante decisão. É essa decisão poderosa de entregar a vida para Jesus. Amém. De chamar Jesus para viver, para morar com você, né? E viver no seu espírito, no seu interior, no seu coração. Parabéns. Agora, nós queremos que você nos informe a decisão que você tomou, tá bom? Nesse vídeo aqui abaixo, tem um link lá que você pode entrar e colocar seu nome, tá bom? Que nós queremos entrar em contato com você para cuidar melhor de você, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, querido. Declaro ricas e poderosas bênçãos de Deus. Eu declaro rica provisão dos céus sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a doce presença, a pessoa